Olá, bom dia para você. Nessa manhã eu venho aqui compartilhar com vocês uma porção da palavra do Senhor. Convido você, nessa manhã, a meditar comigo no livro de Juízes, capítulo 13. Nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor, numa porção que o Senhor me deu da palavra dele que me chamou muito a atenção. E é uma palavra viva e eficaz para os dias de hoje. Juízes, capítulo 13, nos vem contando de uma pessoa muito especial. Você talvez conheça o filho dele, mas hoje nós vamos falar da família dele. Hoje o foco é família. Juízes, capítulo 13, nos conta que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia ser mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Grave bem esse nome, Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. No versículo 8 desse capítulo 13, diz assim: Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine. O que devemos fazer ao menino que há de nascer. Indo um pouco mais à frente, neste livro de Juízes, no capítulo 16, verso 19, nos diz assim: Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. O que disse ela? Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Irmãos, aqui nós vemos uma palavra maravilhosa da parte do Senhor. Nós vemos aqui nesse capítulo 13 do livro de Juízes que o povo de Israel, o povo escolhido, o povo santo, o povo a qual Deus guardou em todo o tempo. Quando o povo estava bem, o povo se esquecia de Deus. Quando o povo passava lutas, quando o povo passava por dificuldades, o povo orava e Deus misericordioso entrava com a providência e abençoava o povo. E aqui nos conta a palavra do Senhor, que o povo se afastou do Senhor e começou a fazer aquilo que era mal aos olhos de Deus. Quando o povo começa a fazer o que é mal perante os olhos do Senhor, o Senhor não tem mais compromisso com esse povo. Quando o povo é obediente, quando o povo segue as regras, os mandamentos, quando o povo se afasta do pecado, quando o povo se converte ao Senhor, o Senhor abençoa poderosamente o povo. Mas quando o povo se afasta do Senhor e começa a fazer o que é mal aos olhos do Senhor, o Senhor permite que o inimigo venha sobre o povo.
E é isso que aconteceu aqui com o povo de Israel. O povo se afastando, Deus permitiu que os filisteus viessem contra o povo de Israel e escravizasse e trouxesse muitas coisas ruins ao povo de Israel por 40 anos. 40 anos. O povo plantava, o filisteu vinha lá, tomava a plantação. O povo cavava o poço, os filisteus vinham lá, tiravam a água do poço. O povo produzia e os filisteus vinham e retiravam tudo o que o povo de Israel fazia, porque o povo tinha se afastado do Senhor. E aí o povo começa a clamar ao Senhor. Deus então, com seu olhar de misericórdia, resolve trazer um libertador para o povo de Israel. E aí Deus manda o seu anjo a uma família, uma mulher estéril e seu esposo. A Bíblia não nos conta o nome da mulher, não fala o nome da mulher, mas a Bíblia nos conta o nome do homem, Manoá. Um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus. E o anjo do Senhor aparece a essa mulher que era estéril e diz a ela que ela terá um filho. Mas tem uma condição. Ela teria que se apartar da bebida forte, das comidas consagradas e a sua vida seria abençoada. O bebezinho que ia vir no ventre daquela mulher seria um bebê, um jovem, um homem separado, chamado Nazireu, separado, que iria libertar o povo de Israel das mãos do seu opressor, dos filisteus. E aí Manoá, um homem sábio, porque quando uma mulher engravida, ela pensa, meu bebê, meu filho, minha filha, vai ser perfeito, vai ter saúde, vai ser, quando é cristão, vai ser temente ao Senhor. Mas eu vejo poucas pessoas que perguntam a Deus, Senhor, como vamos criar essa criança? Como vai ser o ensino dessa criança? Como eu vou encaminhar essa criança no caminho em que deve andar para que quando for moço não se desvie dele? Essa família fez isso. Esse homem, esse chefe de família fez isso. Ele foi clamar ao Senhor. Senhor, nos ensine como será a criação dessa criança. Como será o serviço dessa criança? E aí o anjo aparece novamente a Manoá, a sua esposa, e fala, olha, essa criança será nazireu, será separado, não passará navalha na sua cabeça, não poderá tomar nada vindo da uva, não se contaminará com comidas oferecidas a ídolos. Correto. Esse homem e essa mulher prepararam essa criança para este serviço. Uma família temente a Deus, uma família que se preocupava com os mandamentos do Senhor e como servir ao Senhor. A criança nasce e eles começam o caminhar, eles começam o ensino dessa criança, a preparar essa criança para ser o libertador, para ser o juiz de Israel. Mas nos conta a palavra que mesmo essa família sendo temente a Deus, mesmo essa família tendo a orientação do Senhor, esse jovem, por nome de Sansão, começa a se envolver com as coisas do mundo. Meus queridos, nós estamos vivendo hoje uma geração que tem pais tementes a Deus, que tem família temente a Deus, mas que os jovens estão se contaminando com as coisas do mundo. Embora o seu lar seja um lar blindado com as coisas de Deus, o jovem tem olhado para o mundo com um olhar assim, querendo descobrir o que o mundo tem de bom a oferecer. E nós sabemos que o mundo jaz no maligno. O mundo não tem nada para oferecer de bom para um servo, para uma serva do Senhor. O mundo tem. As coisas prazerosas tem, que enchem a carne
das suas concupiscências? Tem. Mas nós sabemos que o final dessas coisas boas não é bom. É a falsa alegria, são as falsas amizades, são as coisas que levam ao erro, ao pecado e ao afastamento de Deus. E não foi diferente com esse jovem Sansão. Mesmo ele sabendo o chamado que ele tinha, mesmo ele sabendo para o que ele estava sendo preparado, os olhos dele começam a olhar para o povo ao redor, para o povo filisteu e a cobiçar as coisas que os filisteus tinham, principalmente as mulheres. As mulheres do povo filisteu eram uma coisa que chamava a atenção de Sansão de uma tal maneira que o próprio pai dele chegou a dizer: mas será que aqui no povo de Israel não tem uma mulher bonita? Não tem uma mulher que te agrade? Sansão casou com uma mulher do povo filisteu. Seu casamento não foi um casamento feliz. Foi um casamento que trouxe morte, perseguição, dissensão. Sansão se misturou com uma prostituta. Não era aquilo que agradava ao coração do Senhor, porque isso é uma fornicação, é uma abominação a Deus. E por fim, Sansão, tendo uma força que era vinda do Senhor, era o Senhor que capacitava Sansão, não era Sansão que era um homem forte. A força não era do Sansão, a força era de Deus. Deus usava Sansão para ir contra os opressores do povo de Israel. Então Sansão era usado por Deus, era um vaso escolhido. Mas Sansão começa a fazer coisas que desagradam ao Senhor. E o Senhor começa a permitir que coisas ruins acabem vindo sobre a vida de Sansão. E Sansão começa a brincar. Sansão conhece uma mulher chamada Dalila, uma mulher que o povo filisteu convenceu para ir atrair Sansão. E Sansão começa ali, naquele momento, a brincar com o pecado. Dalila começa a envolver Sansão de uma tal maneira. Então, Sansão começa a ser envolvido por Dalila. E Sansão começa a brincar com o pecado. Nos conta a palavra de Deus no capítulo 16, que Dalila, ela começa a questionar Sansão qual era a razão da sua força. E Sansão, em vez de sair dessa situação, não, ele começa a dar trela, ele começa a dar corda, ele começa a brincar, porque Sansão se achava o tal, o cara da força, o cara que conseguia com uma queixada de jumento matar tantos filisteus, o cara que conseguiu botar fogo com raposas no trigo do filisteu, e ele começa a brincar com o pecado. E Dalila começa a infernizar a vida de Sansão. Dalila começa a enredar Sansão de uma tal maneira, e ela fala: se você me ama, se eu sou importante para você, me revela de onde vem a sua força, me diga. E aí Sansão fala: se você vier com varas, e se você me amarrar com cordas novas, e assim, assado. Ele começa a falar, a brincar. E aí Dalila vai: tá vindo filisteu. E aí Sansão se livra daquela situação. Mais uma vez ela vira: Sansão, você me enganou, você não me ama. Se você me amasse, você diria qual é a razão, o motivo da sua força. E Sansão vira para ela e fala: Dalila, se você pegar o meu cabelo, tecer 7 tranças no meu cabelo, ali eu perderei a minha força. E ele vai se aproximando cada vez mais do motivo da sua força, do motivo da sua separação por Deus. Até que Dalila fala tanto na cabeça dele, pressiona tanto a cabeça dele, de dia e de noite, querendo saber o motivo, que ele fala para ela parar de atazanar a vida dele. No versículo 16 fala: e sucedeu que, importunando
ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma se angustiou até a morte. Sansão não estava aguentando mais aquela situação. Mas em vez de Sansão ir embora daquela situação, ele permaneceu naquela situação. Ele permaneceu ali, sabendo que estava errado, sabendo que estava pecando, sabendo que estava desobedecendo, ele continuou ali, até que ele se afundou. Porque no versículo 17 disse: e descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe, ele confessou o motivo dele ser separado por Deus. Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra de Deus, Deus tem te preparado, Deus tem te chamado desde o ventre da sua mãe. Não é porque você é Sansão que você não é o separado de Deus, não, você é sim. Você tem talentos, você tem qualidades para ser usado na obra do Senhor. Ainda que você ache que você é o menor da sua casa, ainda que você ache que você é o menor da sua comunidade, mas você é separado para uma grande obra, para aquela obra para a qual o Senhor te separou. Não brinque com o pecado, não brinque com as coisas erradas. Sansão foi um jovem, uma criança, criada com um propósito, mas se deixou deslumbrar pelas coisas do mundo. E nossa geração não tem sido diferente. As mulheres, os homens, os jovens têm se deixado deslumbrar pela fama, pelas coisas que o mundo oferece, pelos prazeres momentâneos, e têm se afastado e têm brincado com as coisas do Senhor. Sansão brincou tanto que a palavra do Senhor nos diz que Dalila, vendo que o seu coração estava descoberto, ela arma mais uma vez contra Sansão. E ela o faz dormir, ele dorme no seu colo, ela vai ali, passa a navalha, raspa o seu cabelo, numa câmara, numa sala, uma antessala, estava ali um filisteu, e ele vendo aquela situação, ele vai, avisa ao exército, e ela grita, Sansão, aí vem os filisteus. E ele, na sua inocência, achou que mais uma vez ele iria ser vitorioso. Só que a palavra do Senhor nos diz, no versículo 20, ele fala, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Mas aí tem um porém. Diz aqui, ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. De tanto ele brincar com Deus, aquele Espírito Santo, poderoso, que estava com ele desde o ventre da sua mãe, que o guardava, que o protegia, que o ajudava, que o dava coragem, que o dava força para ser juiz, para ser o libertador. De tanto ele brincar, o Espírito do Senhor, o poder do Senhor, a força do Senhor se afastou dele, se apartou dele e o deixou entregue aos seus opressores, aos seus inimigos. Nos conta a palavra do Senhor, se você for ler o livro de Juízes, que os filisteus vieram, pegaram Sansão, queimaram, furaram seus olhos, o deixaram cego e levaram como escravo. Levaram Sansão para um lugar, para uma moenda. Sabe que lugar era esse, meus irmãos? Uma moenda era um lugar onde ficava um boi. O boi era atrelado a essa moenda e conforme o boi ia rodando a moenda, o trigo ia sendo esmagado, ia sendo limpo, ia sendo separado a casca da semente do trigo. Foi para lá que levaram Sansão, para ficar atrelado no lugar de um boi, rodando em círculos.
fazendo o trabalho de uma atração animal. Sansão se afastou do Senhor, o Senhor se afastou de Sansão e agora Sansão estava rodando em círculos. É assim que o homem vive no mundo, é assim que a mulher vive no mundo, é assim que o jovem vive no mundo. O cristão que se afasta de Deus, Deus acaba não tendo mais compromisso com esse jovem e ele acaba rodando em círculos. Ele não acha o seu lugar, porque nada para ele mais tem importância. Ele não se encaixa mais em grupinhos, porque aquele prazer que o Senhor o fornecia, aquela alegria, ele não consegue achar em lugar nenhum. E ele começa a não se adaptar em lugar nenhum, porque nada mais o dá prazer. E ele começa a rodar em círculos. Ou como o povo do mundo diz, dá 2 passos para frente e 3 passos para trás. Não progride, não avança. Porque o mundo não é o seu lugar. Ele é cidadão do céu. Ele foi chamado para uma grande obra. E no mundo ele não pode fazer isso. Ali, envolvido com as coisas do mundo, ele não consegue ter o brilho do Espírito Santo. Porque o Senhor está afastado dele. E ali naquela situação em que Sansão se encontrou, Deus, mais uma vez, em sua infinita misericórdia. E eu quero te trazer um alerta neste dia de hoje. Você que foi chamado desde o ventre da sua mãe, você que foi criado num lar evangélico, cristão, você que conhece a palavra do Senhor, mas que por algum motivo você se afastou da igreja, você se deixou se envolver com as coisas do mundo. Saiba que Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Deus. Algumas pessoas têm a oportunidade de retornar para a casa do Senhor. Outras pessoas não têm essa oportunidade. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor virá. O Senhor pode vir na nuvem para arrebatar toda a sua igreja. Mas o Senhor pode vir para cada um de nós individualmente no dia de hoje. A gente pode cair, pode bater a cabeça e morrer. A gente pode ser atropelado. A gente pode ser acometido de uma enfermidade, pode ter um mal súbito. E aí? E se não der tempo de você voltar para o Senhor? Como é que estará a sua alma? Será que você tem certeza da sua salvação? Será que você tem certeza para onde irá a sua alma? Se para o céu com o Senhor, para descanso eterno ou para o inferno em tormento eterno? Aqui Deus foi misericordioso com Sansão. Mesmo Sansão tendo se afastado do Senhor, naquela situação onde ele estava, Sansão pediu ao Senhor: Senhor, me dê uma oportunidade. Me dê uma oportunidade. E aí aconteceu uma grande festa. O povo filisteu se reuniu ali, naquele lugar, no castelo ali do rei, naquele lugar maravilhoso. E ali o povo começou a fazer sacrifício ao deus Dagon naquele templo. E ali eles se alegraram. E o que fez os príncipes dos filisteus? Vamos chamar Sansão. Vamos pegar Sansão. Fizeram Sansão de palhaço, de idiota. Vamos pegá-lo. Porque o nosso Deus, porque Dagon entregou ele nas nossas mãos. Vamos pegar Sansão, trazer para cá, para dentro do templo, para que ele venha nos alegrar, para que ele venha nos distrair. E Sansão, tendo feito o pedido ao Senhor, que o Senhor o perdoasse, voltando o coração dele a Deus, pediu a um moço, a um menino, que colocasse as mãos dele nas pilastras, nas colunas de sustentação daquele templo. E ali naquele momento, Sansão fez uma oração, mais uma oração ao Senhor. E Sansão clamou ao Senhor e falou: Senhor Jeová, eu peço-te que lembres de mim
Esforça-me agora, só essa vez, ó Deus, para que de uma vez eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou Sansão aquelas colunas. Deus deu a força a ele. E diz a palavra que tinha ali mais de 3.000 homens e mulheres. E quando Sansão se agarrou àquela coluna, empurrou aquela coluna, aquelas 2 colunas que sustentavam todo o templo, elas vieram abaixo, o templo veio a ruir e matou todos que estavam ali, inclusive Sansão. A Bíblia nos conta que na sua morte, Sansão matou mais filisteus do que na sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa. Junto com os filisteus, Sansão também morreu. Então, custou muito caro para Sansão esse retorno para o Senhor. Foi muito pesado e muito caro para Sansão reconhecer o seu erro, retornar ao Senhor e fazer aquilo para qual ele foi chamado. Que neste dia de hoje, esta reflexão venha até o seu coração e você possa, no seu coração, não brincar com o pecado, fugir do pecado, não subestimar o pecado, não subestimar a ação do maligno. Porque a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. E ele utilizará de todos os meios que ele pode para tentar te tirar do propósito do Senhor. Não pense você que Satanás vai aparecer para você como um ser horrendo de chifres, de rabo, de tridente. Não. Ele pode se transformar para você como Dalila se transformou para Sansão, uma ação do maligno. Ele pode vir através de um emprego maravilhoso, de uma oportunidade que você acha que Deus que abriu a porta, mas não. Ele pode vir através de seus amigos, meus grandes amigos, amigos inseparáveis, mas que estão te levando para as drogas, para o álcool, para se afastar de Deus. Ele pode se manifestar para você através de coisas simples, que te fazem roubar, que te fazem mentir. E aí você vai afastando e brincando, e brincando, e brincando. Quando você vai ver, você já está lá, no lago de charco, de lodo, afastado e mergulhado no pecado. Que você guarde essa reflexão, que você medite. Qual caminho você tem trilhado? O que você quer para a sua vida? O chamado que Deus tem feito na sua vida é para você brilhar, é para você ser o separado, o santo do Senhor. Mas para quem tem sido o seu coração? Para quem tem sido o seu caminhar? Que Deus te abençoe nessa manhã, neste dia. Que Deus faça com que você compreenda que o caminho dele é perfeito, que o fardo dele é suave, que o chamado dele é grande. Há um preço? Há um preço. Mas a coroa de glória para aqueles que cumprem a vontade do Senhor é a nossa recompensa. Nós somos cidadãos do céu, estamos aqui apenas como peregrinos e passageiros. Nosso lugar não é aqui. Lembre-se da sua família, lembre-se do lar que você foi criado, lembre-se do que tudo o que foi falado para você, todas aquelas profecias que o Senhor usou homens e mulheres para entregarem para você. Elas vão se cumprir na sua vida. Não importa o tempo. Ela se cumpriu na vida de Sansão. Ele teve que pagar um alto preço. Mas a profecia dele ser aquele homem que ia libertar se cumpriu. Mas ele estava cego e ele pagou com a morte. Que nós tenhamos ainda um momento de reflexão e retorno. Aonde nós estamos? Juntos com o Senhor, fazendo a sua obra, ou estamos brincando com o pecado? Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Não deixe de ler esse capítulo de Juízes. Todo. Deus irá falar profundamente ao seu coração. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro
a bênção sobre a sua vida. Eu declaro a paz sobre o seu lar, sobre o seu caminhar na presença do Senhor. Que Deus te abençoe.